Já voltamos para um próximo bloco, agora para dar continuidade a uns crimes que tem mais incidência também, ficando aí na segunda posição, claro, o peculato, sem sombra de dúvida, é campeão deles. Mas eu tenho mais alguns crimes para te apresentar, que sairia na sequência, principalmente, do artigo 316, o chamado concussão, tá? E o artigo 317, corrupção passiva. Pessoal, esses crimes, eles têm na mesma essência, praticamente a mesma elementar. Elementar do crime é aquilo que o verbo vem trazendo, aquilo que o crime vem trazendo no seu verbo. Porém, com a mudança somente da conduta. A concussão, ele traz o tipo exigir. Já a corrupção passiva, ele traz três verbos, onde eu vou ter solicitar, aceitar e receber. Tá? Eu vou ter solicitar, aceitar e receber. Mas se você pegar o crime, vou pegar aqui a leitura do crime, é praticamente a mesma coisa. A concussão é exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. A corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Vantagem indevida ou aceitar tal promessa. Você vê que ambos os crimes têm a situação de exigir vantagem indevida em razão do cargo ou na função. Quando eu falo razão do cargo, pessoal, poderia ser eu de folga, mas avocando o meu cargo. Na função é no exercício da função, trabalhando naquela função na qual eu estou, tá? E ainda diz o seguinte, né? Pode ser antes de assumir. Como é que seria isso, antes de assumir? Ainda pode ser direto ou indiretamente. Na corrupção passiva também tem essas situações, né? Que pode ser também vantagem devida, também em razão do cargo ou da função, também antes de assumir, e aí também direto ou indiretamente. Pessoal, de forma bem simples, porque você não precisa saber tudo, você não vai fazer prova para juiz. É o seguinte, o que vai mudar aqui principalmente, quando vai cair para você diferenciar, é você saber o verbo. Se falar exigir, se falar solicitar, aceitar e receber, saiba diferenciar de qual crime eu estou falando. Solicitar, aceitar e receber é corrupção passiva, exigir é concussão, tá? Parei aí só para explicar isso aqui primeiramente para vocês, tá? Vamos lá, vamos trabalhar a concussão. Sujeito do crime. Sujeitos do crime. Professor, você está falando sujeitos do crime, tá? Vamos lá. Sujeito ativo. Funcionário público. Você não me falou, por exemplo, no peculato, se um particular pode ser sujeito do crime de peculato. Pode. Ele pode ser. Se ele estiver em concurso de pessoas com um funcionário público e sabendo que ele exerce aquele cargo. Aí tudo bem. No peculato é possível sim um funcionário público é possível um particular responda para o peculato se ele estiver em concurso com um funcionário público, sabendo da qualidade daquele funcionário. Beleza? Tranquilo. Sujeitos do crime. Sujeito ativo é o funcionário público, sujeito passivo é a administração pública. Professor, consumação. Pessoal, a consumação desse crime, ele é um crime formal, tá? Ele é considerado um crime formal, ou seja, basta que eu faça exigência
dispensando que eu receba efetivamente essa exigência, o crime já está caracterizado. Então, é formal, beleza? É formal. Professor, admite a tentativa? Tentativa nesse crime é admitido? Em tese, sim. Não estou dizendo que é proibido, mas em tese, sim. Por exemplo, se fosse da forma escrita, uma exigência. Eu acredito que caberia sim. Professor, me diz mais uma coisa. Como é que eu vou saber que a questão me disser que é a diferença de exigir e solicitar? É muito simples. Exigir, eu estou te exigindo. Eu falo de forma mais agressiva, mais direta. Ou você me dá isso ou isso. É assim exigir. Diferente de solicitar, que eu falo, ó. Porque exigir, pessoal, quando eu estou exigindo de você, eu não te dou uma segunda opção. Solicitar, eu te peço, mas você dá se você quiser. Então, é diferente. Com cuidado com isso que você vai conseguir identificar esses crimes, tá? Vou sair do quadro aqui, porque veja que a concussão, ela tem a mesma pena, inclusive, da corrupção passiva, do peculato, de 2 a 12 anos, tá bom? Aí vem um problema, ó. Aí vem um probleminha. Então, deixa eu colocar aqui a pena. Eu não gosto de colocar a pena não, mas vamos lá. Pena, reclusão, 2 a 12 anos. Corrupção passiva também vai ter uma pena, 2 a 12 anos. Beleza? Tranquilo. Olha só, pessoal. O que é que eu poderia te falar aqui, tá? O que é que eu poderia trabalhar contigo aqui para a gente entender alguma coisa antes de assumi-la? Como assim, professor? Se o cara, antes de assumir, como é que ele vai cometer um crime contra a administração se ele não assumiu ainda? Como é que ele tem vínculo com a administração? Isso é um problema que o Código Penal não nos falou. Mas eu entendo, pessoal, que ele já tomou posse, ele já passou no concurso, já foi nomeado, já tomou posse, mas não entrou em exercício. Eu entendo que seja isso, porque ele tem que ter vínculo. Há quem diga que é uma situação entre a nomeação e a posse. Pode ser. Mas eu entraria que, como ele tem um vínculo efetivo, concreto com a administração pública, ele já tomou posse, mas não tinha entrado em exercício ainda da sua função. Beleza? Tranquilo. Pessoal, ainda sobre a concussão, eu vou falar aqui do parágrafo 1º. O parágrafo 1º tem um crime chamado excesso de exação, tá? Excesso de exação é um tipo, é uma espécie de concussão. Como é que seria o excesso de exação? É quando eu, no exercício da minha função, exijo um tributo indevido, tá? Exijo um tributo. Excesso de exação, eu quero que você entenda, tá? Igual a tributo. Professor, o que é tributo? Aí tributo está lá no CTN, né? Tributo é toda competência tributária, é toda material tributário exigível pelo Estado. Então, impostos, né, são considerados tributos pelo Código Tributário Nacional, beleza? E aí, pessoal, se a gente fizesse uma categoria do que seria tributos, né, empréstimos compulsórios, enfim, empréstimos sobre grandes fortunas e etc. Isso aí é parte de tributário, mas tudo bem. Pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, quando ele falar de tributo, quando o funcionário público exige um tributo que não existe, indevido, para que você pague, ou cobra de forma vexatória um tributo que existe. Então, como é que seria a forma vexatória? Forma vergonhosa. Então, imagine que um fiscal da Receita vai na porta da sua casa cobrar o imposto de renda. Ele não pode fazer isso. Tem que ser cobrado através de forma velada, por carta, por ofício, etc. Imagine que você está na rua, aí um fiscal da Cefaz para seu carro e fala, paga o IPVA. Ele não pode fazer isso, tá bom? Tranquilo? Isso é o chamado excesso de exação, que eu vou lá para a leitura do código, que diz o seguinte. O excesso de exação cadê? Tá aqui. Se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou que deveria saber ou quando devido emprega a cobrança por meio vexatório ou gravoso, tá bom?
Parágrafo 2º também é uma complementação do excesso de exação, que diz: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Beleza? Show de bola. Vamos para a corrupção passiva agora. Vamos para a corrupção passiva. A corrupção passiva, pessoal, eu vou deixar esses dois crimes aqui, que eu vou acrescentar mais um lá, que é a prevaricação. A corrupção passiva, ele traz 3 verbos: solicitar, aceitar e receber. Ele é chamado crime de ação múltipla. O que é crime de ação múltipla? É crime assim, ó, que vem vários verbos. Por exemplo, homicídio, matar alguém, só vem um verbo, matar. É um crime de ação única. Esse aqui é considerado crime de ação múltipla. Vamos trabalhar aqui quem seria aqui o sujeito ativo, os sujeitos do crime. Sujeitos do crime. O sujeito ativo, sujeito passivo. O sujeito ativo seria o funcionário público. Sujeito passivo seria a administração pública. Professor, é possível um particular cometer corrupção passiva e concussão? Cara, já vi decisões que sim, mas eu nunca vi ser cobrado em prova isso, tá? Não estou dizendo que não pode, porque eu já vi decisões a esse favor, mas eu nunca vi que um particular, em nome do funcionário público, pedir um valor, uma vantagem devida, tá? Não vi essa forma, a não ser que se encaixasse de forma indireta, ele pedir de forma indireta, beleza? Tranquilo. Cabe tentativa? Sim, é possível a tentativa se for na forma escrita. Professor, esse crime é formal, material ou de mera conduta? Olha só que interessante. Pessoal, na conduta de solicitar e aceitar, tá? A conduta de solicitar e aceitar, ele é formal. Basta que ele aceite, basta que ele solicite. Já o receber, ele é material. Ele precisa efetivamente receber. Tá bom? Você concorda comigo? Se cair uma pergunta assim: o que é a corrupção ativa? É quando um particular oferece ao funcionário público a vantagem devida. Quando eu tenho corrupção ativa, necessariamente eu tenho corrupção passiva? Não. Se alguém ofereceu, é porque eu aceitei ou recebi. Só se tiver nessas duas modalidades. Porque alguém pode me oferecer e eu negar, falar, não, não quero. Entendeu? Então, só se tiver nessas duas categorias aqui. Beleza? Tranquilo? Pessoal, para finalizar a corrupção passiva, eu quero que vocês vão lá para o parágrafo, deixa eu ver, parágrafo 2º, exatamente, parágrafo 2º, tá? Quero que vocês vão para o parágrafo 2º, que é a corrupção passiva privilegiada. Quando ele deixa de agir para atender a um pedido. O funcionário público, ele não deixou de agir porque recebeu vantagem. Ele deixou de agir para atender a um pedido de terceiros, a uma influência de terceiros. Beleza? Tranquilo? O que mais que eu quero que você entenda aqui? Eu vou apagar isso aqui, ó, sujeito ativo aqui, só para colocar mais um crimezinho aqui. E a gente encerrar os crimes contra a administração, ó. Eu vou fechar aqui e vou colocar o artigo 319, conhecido como prevaricação. A prevaricação é quando o agente deixar de agir para atender, deixar de agir, ou seja, ele não faz aquilo que ele deveria fazer para atender sentimento pessoal. Pessoal, seguinte, o cara deixou de agir para atender a sentimento de satisfação pessoal. Ninguém ofereceu nada a ele. Então, por exemplo, eu sou um guarda de trânsito, para na minha frente um padre e eu falo, não vou multar o cara porque ele é padre. Eu respondo por prevaricação. Eu deixei de agir para atender uma satisfação pessoal minha. Beleza? Pessoal minha, isso é prevaricação. Tranquilo? Artigo 319. Eu queria colocar por último, para a gente encerrar, uma tabelinha com os verbos, tá?
que você vai conseguir identificar os principais crimes, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Você vai dar um print em casa, vai ficar bem legal. E o resto, pessoal, praticar, certo? E aí você vai me dizendo aí o que é que você achou das suas respostas em aulas, tá bom? Em aulas não, nas questões, né? Condutas, crime. Vou fazer assim, ó. Vamos lá, pessoal. Se aparecer solicitar, aceitar, receber, isso aqui é um crime, tá? Eu estou falando de corrupção passiva. Se aparecer exigir, eu estou falando de concussão. Se aparecer para atender a um favor, pedido, se aparecer essa palavra aqui, eu estou falando, essa tabelinha vai te ajudar muito, viu? Pode ter certeza. Eu estou falando de corrupção passiva privilegiada. Se cair na pergunta, se cair, né? Falar sentimento pessoal, satisfação pessoal, sentimento pessoal, eu estou falando de prevaricação. Se falar exigir tributo ou forma vexatória, eu estou falando de excesso de exação. Se ele falar de indulgência, eu estou falando de condescendência criminosa. É outro crime contra a administração pública. Se eu falar patrocinar interesse próprio, eu estou falando de advocacia administrativa, outro crime. Você vai identificar só pelos verbos. Pode ter certeza, com essa tabela aí, você vai identificar só com os verbos. Tá? Só com os verbos você identifica. Se eu falar aqui de oferecer, eu estou falando de corrupção ativa. Beleza? Se eu falar de oferecer, pronto. Pega essa tabela aí, dá um print nessa tabela. Eu vou até me afastar aqui. Dá um print nessa tabela aí, que com certeza você não vai errar nada, tá? Você não vai conseguir errar nada de nada mesmo. Tranquilo? Faltou só aí colocar nessa tabela a prevaricação, o peculato, mas é porque o peculato não vai caber aqui. A gente já sabe que ele tem vários verbos, né? Mas dá uma atenção nessa tabela aí, pessoal, com certeza você vai aprovar. Beleza? Te aguardo na próxima aula. Valeu, até a próxima. Tchau.